A paz do Senhor Jesus, boa tarde, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live de estudo. E hoje nós vamos estudar, eu ia falar panorama bíblico, e hoje nós vamos estudar parábolas, as parábolas de Jesus. A paz do Senhor Jesus, gente, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas, vai entrando aí, vai compartilhando, aproveita aí no directzinho aí, ó, todo mundo sabe já o que é direct, não preciso explicar, né? Então já aproveita e já compartilha essa live aí com uma amiga, com um amigo, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Como a gente sempre faz, antes de a gente iniciar, que não seja mais a Karine, mas que seja o Espírito Santo de Deus, vamos orar, tá bom? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia, Pai. Hoje, dia 20 de janeiro de 2024. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, reconhecemos que não há outro além de ti. Obrigado pela vida, pelo dom da vida de hoje. Te pedimos, Senhor Deus, nessa tarde, estamos aqui, ó Pai, com o intuito, Senhor Deus, de aprender mais da Tua Palavra, de crescermos, ó Pai, na graça, no conhecimento, de entender, ó Pai, as revelações, aquilo que Tu deixou na Tua Palavra, Senhor Deus. Pai, fala conosco nessa tarde, que seja o Teu Espírito Santo, não mais eu, Senhor Deus, eu te peço, toma minha boca, Senhor Deus, os meus olhos, o meu ouvido, tudo aquilo que vai acontecer nessa live, Senhor Deus, que venha glorificar o Teu nome. Pai, e mais ainda, Pai, que vidas venham ser alcançadas, abençoadas pelo poder da Tua Palavra. A glória é tua, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe, Pai, esse momento, Senhor Deus, de aprendizado. Glorifica o teu nome, abençoa cada um que vai estar conosco aqui no YouTube, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus. De verdade, estava com saudade de vocês, muita saudade. E vamos fazer, né? Vamos estudar aí hoje sobre a parábola de Jesus, o grão de mostarda. Então, se você pode, já pega papel, já pega caneta. E eu tenho certeza, gente, Deus falou muito, muito, muito comigo nessa parábola. E eu até me emociono, dá vontade até de chorar. Eu chorei. Eu acredito que pessoas vão chorar também aqui, vão ser impactadas, não pela Karine, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Então fica com a gente aqui até o final, tá? Hoje nós vamos aprender, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do grão de mostarda, tá? Quem puder, vou falar a referência agora, deixa aqui anotado aqui, o grão de mostarda e a referência bíblica, para quem entrar na live saber o que a gente está falando, tá bom? Mateus, capítulo 13, versículos 31 versículo 31 e 32, ou um texto paralelo, Marcos 4, versículo 30 e 32, ou Lucas 13, versículo 18 e 19. Alguém pegou alguma referência aí? Marcos 4, 30, 32. Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Já anota aqui. Deixa eu ver quem tá ligadinho com a gente aqui. Luciana, a paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Alexandre Catito com a gente. Estamos à espera do Davi. Um beijo pra Aline e pra Ayla. Ó, Ayla, pode entrar aí, hein? Hoje eu vou te ver, hein? Comenta aqui. Nossa irmã Kelly, ô Glória, nossa professora lá de escola bíblica, gente, ela tá, enfim. Bárbara, seja bem-vinda, nossa irmã Patrícia, Jesus, Tailane, seja bem-vindo, Jaciara também tá aqui com a gente, ligadinho, ô Glória, meu esposo tá aqui orando nos bastidores, intercedendo, nossa irmã Matilde, nossa irmã Mônica, ô Glória, ô Zana, tô com saudade, hein? Vamos marcar aí uma live aí pra você estar louvando aqui, pra glória de Deus. Nosso irmão evangelista Daniel, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua esposa também, Daniele. E nossa irmã Zuleika, glória a Jesus. Gente, se você não consegue comentar, me chama lá no direct pra eu poder te seguir, tá bom? Pra glória de Deus. Nossa irmã Alessandra, a paz do Senhor Jesus. Ô Glória, é bom te ver aqui. Nossa irmã Maria Alexandre também entrou agora na live ligadinho com a gente. Gente, que Deus abençoe vocês, ó. Fábio já colocou aqui, ó. Obrigado, Osana. Deixa eu só fixar aqui o comentário. Gente, quem entrou agora, eu vou repetir. Eu tô aqui só tentando fixar o comentário. Peraí. Pronto, foi. Isso é o tema que nós vamos abordar hoje. E foi um texto que falou muito no meu coração, muito mesmo.
E eu tenho certeza que vai impactar vidas agora e vai falar também no seu coração, tá? Então vamos para Ayla agora, ó, falou comigo. Vamos para a leitura da palavra? Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, gente. É muito importante que você preste atenção agora nesse início. É 2 versículos só, gente, pequenininho. O grão de mostarda, parábola sobre o grão de mostarda. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Mateus 13, 31 e 32. Temos alguns textos paralelos, tá? Que tá lá em Marcos 4, versículo 30 ao 32. A Osana colocou aqui para mim, obrigada. Que diz assim, e eu vou ficar mais nele, porque para mim ele tá mais completo, tá? Você vai entender o porquê. E dizia, quem dizia, gente? Jesus. Jesus é que estava contando esta parábola. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? É uma pergunta. Ou com que parábola representaremos? Outra pergunta. É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. E cria-se grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 32. E por último, o Evangelho de Lucas também cita essa parábola de forma bem resumida. Diz assim: e dizia, quem? Jesus. A que é semelhante o reino de Deus? E a que se compara? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e seus ramos se aninharam às aves do céu. Lucas 13, versículo 18 e 19. A paz do Senhor Jesus é quem entrou agora. Juliana, irmã Elba, glória, tava com saudade de vocês, hein? Gente, mais alguém entrou aqui? Coloca aqui, dá o seu boa tarde, fala comigo, deixa seu nome para eu poder citar, tá bom? Para saber que você entrou aí na live. Gente, qual é a explicação dessa parábola? Primeiro eu preciso que vocês entendam o contexto, tá? Mateus, quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus ele reuniu no capítulo 13, deixa sua Bíblia aberta aí, não fecha não. No capítulo 13, uma série de 7 parábolas. Você vai ver 7 parábolas, uma atrás da outra, e a gente vai ter live aqui e vai falar sobre todas elas. Você observa lá, a Sociedade Bíblica deu uma epígrafe para ficar mais fácil da gente separar cada uma delas. Mas Mateus reuniu ali 13 parábolas. E a gente vê a parábola, primeiro, Jesus contando a parábola do semeador, depois a parábola do joio, depois a parábola da semente de mostarda, ou grão de mostarda, depois a parábola do fermento, depois a parábola do tesouro escondido, depois da pérola e o grande preço e a rede. Ou seja, 7 parábolas que você vê ali na sequência, no capítulo 13 do livro de Mateus, tá? Do Evangelho de Mateus. E aí eu preciso que você entenda que as 4 primeiras parábolas, elas foram pronunciadas à multidão. Aonde está isso, Karine? Deixa lá marcado lá na sua Bíblia. Mateus 13, versículos 1, 2 e versículo 36. E aí, as últimas 3 parábolas, elas foram acrescentadas particularmente somente para os discípulos, após Jesus ter despedido a multidão. Mateus 13, versículo 36. Karine, por que você está falando isso? Gente, porque é muito relevante a diferença, o que Jesus vai falar para a multidão e o que Jesus vai falar para os discípulos. Então, é muito importante que você entenda primeiro o contexto que Jesus está falando, tá? Então, falando sobre isso, essa parábola grão de mostarda, ela foi contada para a multidão, tá bom? Ela tá aí entre as parábolas que foi contada para a multidão. Então, entre os textos, outra coisa também que é importante aqui afirmar, lembrando que a gente está fazendo um estudo e daqui a pouco eu vou começar as aplicações. Entre os textos de Mateus, Marcos e Lucas, eu li todos eles aqui para você, existem poucas diferenças. Por exemplo, em Mateus e em Lucas,
o texto refere-se a um homem que plantou uma semente. Já em Marcos, a gente tem a descrição direta do momento do plantio. Se a gente observar, por exemplo, Mateus, a gente vê a semente plantada num campo. Se a gente observar em Marcos, fala que foi na terra. Se a gente observar em Lucas, fala que foi na horta. Lucas, inclusive, coloca uma ênfase no tamanho da planta já adulta, enquanto Mateus e Marcos enfatiza ali o contraste da semente pequenininha quando ela atinge lá o tamanho adulto. Então, gente, são pequenas diferenças na narrativa entre os 3 evangelhos, tá bom? Mas que não altera nada o sentido da parábola, tá? Se você ler nos 3 evangelhos, a mensagem, o ensino nos 3 permanecem o mesmo. Um de forma mais resumida, né? Trocando algumas palavras ali, mas quando você vai observar, estudar elas ali no original, o contexto é o mesmo, o ensinamento é o mesmo. Então, o que eu e você precisamos aprender sobre isso, tá? Antes de tudo, é preciso saber que a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que é a parábola que vem depois do grão de mostarda, ela forma um par. A gente vai falar aqui em outras lives sobre a parábola do fermento. E quando você conta essas 2 histórias, na verdade elas estão interligadas, porque uma fala a respeito do crescimento do reino dos céus, só que esse crescimento refere-se ao crescimento exterior, e a gente vai falar sobre isso aqui. Já a parábola do fermento fala do crescimento do reino, mas de forma secreta, de forma interna, tá? Então é só para você saber que elas são aí, elas se completam entre si, tá bom? Uma falando da parte exterior e a outra falando da parte interna. Bem, eu pedi para marcar aqui Marcos 4:32, porque eu gosto muito dessa introdução do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, porque ele começa essa parábola assim, ó. E dizia, como eu disse, Jesus que está contando a parábola. Aqui assemelharemos, ou assemelharemos, meu Deus, é um trava-língua, né? O reino de Deus. Ou com que parábola representaremos? É como Jesus, eu fico imaginando a cena. É como Jesus estivesse procurando, lembrando que tem uma multidão, vou falar sobre ela já já, uma forma de explicar para aquelas pessoas, de forma que elas viessem a entender, compreender como é o reino de Deus. Então Jesus estava procurando essa forma. Como que eu posso representá-lo? Com que parábola eu posso representá-lo? Então, só para quem não tem acompanhado a gente aí nas lives anteriores, vou explicar rapidinho o que é parábola. Parábola, no grego, é o mesmo que colocar de lado ou ao lado. Colocar ao lado. Parábola, no grego, é o mesmo que colocar ao lado. Ou seja, é uma forma de comparação, de medida, de parâmetro. Parábola é uma história simples da vida diária, do cotidiano dessas pessoas, e ela tem como uma característica trazer uma lição, com uma verdade ética, com uma verdade moral e também espiritual. Então, Jesus aqui, nesse contexto aqui, ele estava liberando uma palavra profética acerca da igreja. Gente, e o que eu acho mais lindo é que essa palavra se tornou real. Por quê, Karine? Porque eu e você, nós estamos vivendo o cumprimento dessa parábola. Olha que coisa mais linda. Você vai entender. Eu já chorei, já estudando sobre isso. Eu tenho certeza que vai abençoar você, tá bom? Então, nós estamos vivendo o cumprimento disso. Jesus aqui, imagina, Jesus agora ele tá pregando. Ele tá falando ali para uma multidão, tá? E essa multidão, ela é numerosa. Toda vez que a Bíblia falar a palavra multidão, você precisa entender uma verdade. No mínimo, ali tinha 5.000 pessoas. Alguns estudiosos falam que é de 5.000, porque não se contava mulheres e crianças, de 5.000 a 15.000 pessoas. Então, toda vez que você vê falando multidão, você imagina muita gente. Então, ele precisava falar alto, pregando, tá bom? Agora, essas pessoas, elas vinham até Jesus para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E não só para ouvir, mas também para ser curado pelo pão, pelos milagres que Jesus estava fazendo durante a sua caminhada aqui na terra. Aí, Jesus vai e começa a falar, a pregar, a ensinar por parábola. Aí eu fiquei perguntando, por que Jesus começou a ensinar por parábolas? Porque a multidão que estava ali com ele, gente, é uma multidão mista.
E aqui eu já começo algumas aplicações. Vambora. Nós vivemos num tempo em que tudo gira em torno de multidão, já percebeu? A grandeza do ministério de alguém é medida pela quantidade de seguidores que ela tem. Pela quantidade de seguidores que ela tem no YouTube, no Instagram, ou sei lá o quê. Pela popularidade. Nós vivemos num tempo que tudo gira em torno da multidão. O problema é que no meio da multidão tem gente que ama e tem gente que odeia. No meio da multidão tem gente que vai vir pra live que vai dar glória, mas tem gente que vai vir pra live pra boicotar a live da irmãzinha. Tô pregando pra mim, né? Mas é verdade, no meio da multidão, gente, agora, brincadeiras à parte, no meio da multidão, sempre vai ter gente que quer o pão e não quer a palavra, e vai rejeitar a palavra. Tem gente que vai vir só pelo milagre e vai rejeitar a palavra. Por que você está falando isso, Karine? Porque é isso que estava acontecendo nesse cenário. No meio da multidão tinha escriba, tinha fariseu, tem judeu, ou seja, tinha gente necessitada, tinha gente do coração aberto, tinha viúva que decidiu seguir Jesus, tinha ex-endemoniada que foi liberta, Maria Madalena, já falamos sobre ela aqui em lives passadas, e agora ela é fiel, agora ela está ali junto com os discípulos. Tinha os próprios discípulos que amam Jesus, que amam a palavra. Só que Jesus, ele sabe exatamente o que está no coração das pessoas. E ele sabia que existiam pessoas ali que queriam, inclusive, pegar ele na forma que ele falava, pelas suas próprias palavras. Então, por isso, Jesus olha para a multidão e ele começa justamente a pregar por parábolas. Por conta da multidão. Um dos motivos é por conta da multidão. É claro que existem outros, por exemplo, para se cumprir, inclusive, o que está escrito lá em Isaías. Já falei isso em outras lives aqui. Então, o que ele queria dizer, o que ele queria pregar ali, eram mistérios do reino de Deus. Só que algumas pessoas que estavam ali na multidão não poderiam saber, não poderiam entender, não poderiam compreender, ou seja, precisava que ele falasse em parábolas para ficar encoberto. Mas, Karine, por que Jesus ia querer falar de uma forma que nem todo mundo fosse entender? A Bíblia responde sobre isso. Por conta da dureza do coração. Muitos estavam ali e não estavam entendendo por conta da dureza do coração. Porque o Senhor endurece aqueles que endurecem a si mesmo. Toda vez que existe uma pessoa que rejeita a palavra de Deus, a gente vê isso acontecendo com o próprio faraó no Egito. O seu próprio coração ali já estava rejeitando ali. Deus faz o quê? Endurece ainda mais. Karine, isso é bíblico? É, vou te provar na palavra agora. Guarde uma verdade aqui pro seu coração e a gente vai para a palavra. O maior juízo, vou repetir, o maior juízo de Deus é entregar o homem aos seus próprios desejos. Tinha gente ali que não estava atrás da palavra, do verbo vivo, de Jesus, do reino dos céus. Estava só atrás de milagres. Estava só atrás de satisfazer a barriga. Tá? Falei rasgado aqui, vocês sabem que eu gosto desse jeito. Então, o maior juízo de Deus é entregar o homem aos seus próprios desejos. Romanos, abre aí sua Bíblia para você ver que eu não tô falando nada errado. Romanos 1, versículos 24 e 28, eu vou ler aqui na versão LTNH, que é a linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Mas olha o que Deus fala. Por isso, Deus, apóstolo Paulo, quando escreveu, olha o que Deus falou através do apóstolo Paulo. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém? Por causa das coisas dessas pessoas, que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão pelos outros. Homem tem relação vergonhosa com outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem, por causa de seus erros. E como não queiram saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Deus entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem.
É forte, né? Você tá aí ou foi embora? Então, o maior juízo de Deus, gente, é entregar o homem ao seu próprio desejo. Tá na Bíblia. Então, o que Deus faz? Por conta que o coração já tá duro, porque o pensamento já é mau. Ele conhece, sabe, mas não quer ouvir. Então, o que Deus faz? Então, tá bom. Vai ficar por isso mesmo, não vou deixar você ouvir. Ô, Glória, a Ivanise tá aqui com a gente. Obrigada, Grazi. Depois você me segue lá, que você vai conseguir comentar aqui na live, tá bom? Gente, e aí, Jesus vendo essa multidão, ele não deixou de ensinar, porque tinha pessoas lá que iam boicotar ele. Ele não estava nem aí para as pessoas que estavam lá. Ele queria ensinar o reino de Deus para quem queria aprender. E o que eu aprendo? Lá vai, começando a aplicação aí. Pega papel e caneta. Não deixe de fazer a tarefa que Deus colocou nas suas mãos. Vou repetir. Não deixe de fazer a tarefa que Deus colocou nas suas mãos. Não deixe de liberar uma palavra de bênção na vida de alguém, porque você vê que no cenário tem alguém que vai te julgar, que vai te criticar, que vai reparar em como você fala, como você age. Gente, eu vou falar bem rasgado aqui para você entender. Não deixe de cantar, de louvar o Senhor, não deixe de pregar, não deixe de profetizar, não deixe de ensinar, não deixe de orar, não deixe de dar aula por causa de alguém que está no meio da multidão. Não deixa. Não deixa. Gente, independente da multidão, guarda essa palavra. Você vai continuar o teu propósito. Deus manda dizer para alguém, independente da multidão. Se seja a gente que vai te julgar, que vai te criticar, que vai falar mal de você, independente da multidão, você vai continuar o teu propósito. Por quê? Porque há um propósito escrito na eternidade para a tua vida. Karine, que propósito é esse? Esse propósito se iniciou lá no Calvário. Esse propósito se iniciou lá no sangue derramado. E você está incluído nele. Independente das pessoas, não deixa que elas venham abafar e tirar você do caminho, do propósito daquilo que Deus colocou. Jesus não deixou a multidão influenciar no que ele veio para fazer. Aí talvez você fale assim, mas eu nem canto tão bem. Você está no propósito. Não pare de cantar porque alguém falou que você desafinou. Ai, Karine, mas eu ainda não descobri o meu propósito. Calma, você vai descobrir. Mas já é o bastante. Continua no caminho, no propósito que Deus colocou para você. Não desista do propósito. Se aliancie com o propósito. Já percebeu? Que existem pessoas... Se eu virar por exemplo, tem gente aqui, não vou falar aqui da live, né? Mas já percebeu? A gente vai num lugar, vai ouvir uma mensagem, aí você chega em casa, aí alguém pergunta assim, qual foi a palavra lá? Que aconteceu? Aí a pessoa que tá desligada, que só foi por conta do milagre, que só foi para receber uma revelação, que só foi por conta do pão, falou um negócio lá de grão, de semente, de mostarda. Mas quem tá ligado vai dizer assim, hoje Jesus liberou uma palavra sobre a minha vida, onde vai ter crescimento, onde eu aprendi sobre a grande mostardeira, que eu sou pequena agora, mas eu vou crescer, que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito, que eu vou prosperar. Gente, então entenda, o problema não é a semente, é a terra. Eu vou repetir, o problema não é a semente, é a terra. Se você ler a parábola que antecede essa do grão de mostarda, não fala de sementes diferentes, fala de terras diferentes, multidão. O negócio aqui não é a palavra, gente, ela é única, maravilhosa. A palavra é verdadeira, é única, e ela está sendo liberada sobre todos que estão aqui nessa live. Glória a Jesus. Então o negócio aqui não é a palavra. A palavra tem poder. Ela vai cumprir, a palavra vai cumprir o papel para qual ela foi mandada. E qual é o negócio? Por que às vezes não acontece em algumas terras? Por conta da terra, gente. Porque o problema está onde? Na terra. Não é a semente. Se a terra é boa, a semente vai germinar. Agora, se a terra não é boa, a semente não vai germinar. O grão não vai germinar. Gente, a Bíblia, a palavra, ela tem poder. Ela é suficiente. A palavra é Cristo revelado. Você só precisa o quê? Se pegar nessa palavra.
Você precisa o quê? Receber essa palavra. A Mônica entendeu, já botou aqui, eu recebo. Receba essa palavra, gente. Se você pegar essa palavra, ela se cumpre. Se você pegar essa palavra, ela se faz. Se você pegar essa palavra, ela liberta. Se você pegar essa palavra, ela quebra grilhões. Se você pega essa palavra, ela trabalha e produz o resultado para qual ela é enviada. Mas para isso você precisa pegar a palavra, receber a palavra. Entendeu? Olha o que meu marido botou. Desenterre a semente e semeie em outra terra. Se não está frutificando, olha aí. Vamos voltar aqui para a parábola para você entender? Tem gente recebendo. Ô, glória! Gente, entenda. Dentre todas as sementes semeadas numa horta, a semente de mostarda, ela geralmente é a menor de todas. Eu fui até pesquisar na internet, no Google, depois você coloca aí. Gente, é muito pequena. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas eu vi na internet, era mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ó, tá vendo? É mais ou menos isso aqui. É muito pequenininha a semente. Eu queria poder ter uma aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas depois você procura lá, dá um Google lá, coloca lá semente de mostarda. E é a menor de todas. Porém, esse grão, essa semente no estágio adulto, ela se torna uma planta, uma das maiores plantas da horta, atingindo um tamanho de uma árvore. Olha isso, pega isso. Ela atinge um tamanho de uma árvore, com no mínimo 3 metros de altura, podendo alcançar até 5 metros. Então, gente, essa planta, esse grão de mostarda, quando ele cresce, ele se torna imponente. A ponto de que as aves agora do céu chegam até ela e se aninham em seus ramos, fazem ninho ali nos seus ramos, principalmente no outono, quando os ramos são mais consistentes. E as aves ali, elas preferem justamente a planta de mostarda. Por quê? Porque além de elas ficarem se sentirem seguras do calor, do sol, elas encontram ali alimento nas sementes que estão ali. O que Jesus está ensinando aqui, gente? Olha, vai começar agora o que Jesus tem para a tua vida. Não sai dessa live não, compartilha com alguém. Jesus estava ensinando da mesma forma que esse grão tão pequeno de mostarda, aparentemente nunca ia atingir uma robustez, porque quem olha para um grão tão pequeno acha que não vai crescer, acha que não vai dar em nada. O reino dos céus é assim. Ainda que o seu início parece pequeno, insignificante, ele vai produzir certamente grandes resultados. Então, o ensino principal dessa parábola aqui é descrever o começo humilde do pequeno reino dos céus na terra. O ensino principal aqui é descrever o começo humilde do pequeno reino dos céus na terra. Então vamos à explicação da parábola. Agora que eu vou começar a explicação. Não, irmã Maria Alexandra, ela perguntou se é a rainha das árvores. Não, não é a rainha das árvores. Na verdade, você vai descobrir que ela não é uma árvore. Vou falar sobre isso já já. Segura aí. O grão aqui, gente, o grão nessa parábola, nesse texto, está representando o princípio da igreja, o início da igreja. Já a árvore grande, ela está representando o final da igreja. E as aves aqui estão representando quem vem buscar abrigo na igreja. Então, vamos comigo. Quando Jesus começou a proferir a parábola do grão de mostarda, é importante a gente observar, eu já falei isso aqui, vou repetir, quem estava ouvindo. Então, naquela época, quem estava ali assentado na multidão? Fariseu, escriba, estrangeiro, gentil. E a grande massa ali, a maioria das pessoas, eles eram judeus. E o povo judeu, naquele período ali, eles estavam passando por um período de muita dificuldade. Por quê? Porque quem estava no trono não era alguém da casa de Davi, do reino de Judá. Quem estava no trono era Herodes. E Herodes, ele estava no trono simplesmente porque ele era apadrinhado e protegido de Roma. Então, quem está ouvindo Jesus, no momento que ele começa a falar do reino, tem um sentimento de quê? De patriotismo, um sentimento de revolta, um desejo de liberdade. Por quê? Pela chegada do Messias, pela chegada do prometido, que traria o quê? O reino de volta. Então, quando Jesus começou a ensinar aquela parábola, ele usa uma palavra-chave que despertou exatamente isso nas pessoas, esse patriotismo. Jesus usou o termo reino.
Então ali, gente, nasce uma empolgação no coração, principalmente dos ouvintes, dos judeus ali, eles ficam animados. Eu fico imaginando eles se olhando entre si, agora vai, ele vai tomar o trono, agora a gente vai ter uma revolução, agora ele vai se juntar no exército, vai chamar os judeus ali e vai tomar o trono de Herodes. Eu fico imaginando eles pensando sobre isso. Isso eu, Karine, falando, tá? Tudo por conta da palavra reino. Por que você tá falando isso, Karine? Porque o cenário eles estão aguardando, os judeus até hoje aguardam, gente. Estão aguardando o reino messiânico, o reino político. Eles aguardam um reino terreno. E aí Jesus, quando conta essa parábola, ele usa figuras para representar o reino na terra. Pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês me respondam aqui. Interage aqui comigo. Já vou aplicar. Na sua opinião, qual figura pode representar um reino? Qual figura representa um reino? Se eu falasse hoje que ia ter um reino aqui no Brasil, que figura você pensa que representaria um reino? Eu já penso logo em coroa, em palácio, em ouro. Sim ou não? É isso que vem na sua cabeça? Eu fico imaginando que é isso que aconteceu com eles. Aí Jesus começa a falar do reino, Marcos 4:30, e ele acha uma figura que representa o reino de Deus na terra. O que Jesus fala? O meu reino, o reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda. A Dani colocou trono, exatamente, trono. Jesus está dizendo, gente, o quê? Que o reino dele é semelhante a um grão de mostarda. O início é pequeno, insignificante, mas o final é grandioso. E eu começo agora a aplicar essa parábola para a minha vida e para a tua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Você tem um começo pequeno para um final grandioso. Deus manda liberar essa palavra para alguém que está aqui nessa live aqui. Parece que o teu começo é pequeno, mas Deus está mandando dizer, vai ter um final grandioso. O grão de mostarda aqui, gente, é uma pequena parte de um grão de arroz. Eu não consegui pegar um grão de arroz, até peguei uma sacolinha aqui, mas eu peguei um grão de milho. O grão de mostarda, gente, ele é menor do que esse milho aqui, ó. Tá vendo? Jesus estava pegando um grão tão pequeno que alguns estudiosos falam que é do tamanho da cabeça de um alfinete. Já viu o alfinete? Agora você imagina, olha a comparação, um grão de mostarda tão pequeno, não é o menor que existe na botânica, tá? Hoje em dia, estudiosos já falam que existem grãos menores do que o grão de mostarda, só que naquela época, na Palestina antiga, nos dias de Jesus, aquele grão era o menor da botânica, tá? Então, Jesus, o que ele faz? Ele pega o menor grão daquele contexto, daquele cenário que eles viviam, para que aquelas pessoas viessem entender. Para dizer o quê? Que eu começo com coisas pequenas. Eu sou um Deus que começo com coisas pequenas. Entenda, Deus mandou dizer para alguém aqui, é pequeno, mas está especificado. É pequeno, mas tem gênese. É pequeno, mas tem nome. É pequeno, mas tem propósito. É pequeno, mas é grão. É pequeno, mas é de mostarda. Karine, eu não entendi. Tua família é pequena? Vai crescer. Tua igreja é pequena? Vai crescer. Ah, você começou a trabalhar agora, você está montando um negócio, ainda é pequeno? Vai crescer. Teu ministério é pequeno? Já tem um futuro determinado para ele. Vai crescer. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. O reino de Deus chegou. Para comigo e pensa na história. O reino de Deus chegou como um bebê. Deitado numa manjedoura, Jesus nasceu numa família pobre. Jesus cresceu como um filho de carpinteiro pobre. Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça. Seus discípulos eram homens iletrados. Os seguidores de Cristo, gente, eram pessoas tão rudes. Eram pescadores, trabalhadores. Eles ocupavam cargos que não tinha muita, que eram sem expressão. Eles eram chamados de galileus. Sabe o que é galileus? É um sinônimo para hoje, nos dias de hoje, caipira.
né? Ah, caipira, é caipira, né? Brega. É mais ou menos isso. Ah, eles são galileus. É mais ou menos isso. Eram pessoas que não tinham prestígio, gente. E aí a gente vai vendo a história avançando. Jesus foi preso, torturado, crucificado entre 2 criminosos. Os seus discípulos abandonaram ele. E aí a Bíblia fala que a mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E aí Jesus fala através do Evangelho de Marcos, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que ao ser semeado, ele cresce e torna-se uma árvore grande. Bem, agora vai apertar o negócio. Nós sabemos que a mostardeira, respondendo sua pergunta, irmã Maria Alexandre, missionária Maria Alexandre, ela não é uma árvore. A mostardeira, ela não pertence ao gênero de árvores. Aí, por que Jesus, na parábola, em vez de dizer que é uma hortaliça, ele diz árvore? Porque se a mostardeira pertence a esse grupo, o correto seria Jesus dizer hortaliça e não árvore. Jesus errou? Não. Jesus não errou. Karine, por que ele disse árvore? Porque ele olha para mim e para você e diz: ela não vai ser hortaliça, ela vai ser árvore. Oh, aleluia. Essa palavra mexeu demais comigo, gente. Você não vai ser hortaliça, você vai ser árvore. Ele olha e diz para mim e para você: você hoje se vê, outras pessoas te vê como um grão de mostarda. E a mostardeira, gente, é uma hortaliça. Karine, qual é a diferença? Que toda hortaliça, gente, ela cresce rasteira. Uma hortaliça, gente, ela não cresce para cima. Hortaliça, ela cresce no chão. Hortaliça não cresce pro alto. Para uma hortaliça crescer pro alto, você precisa colocar cercas em volta dela para ela ir podendo subir. Que é isso, Karine? É Jesus dizendo para alguém nessa live: você não vai precisar de cerca. Você não vai precisar de alguém para te sustentar. Porque eu, o Senhor Deus, estou te dando crescimento. Aquilo que você acha pequeno, insignificante, eu, Deus, vou te dar o crescimento espiritual, sobrenatural. Tem crescimento para alguém que está ouvindo essa live aqui. Tem crescimento para a tua vida hoje. Para alguém que está aqui. Hoje é pequeno, mas você vai ser árvore. Hoje é pequeno, mas Deus te chamou para árvore. Entenda uma verdade. Não é um crescimento que o mundo determina. É o crescimento que Deus tem para você. É o crescimento sobrenatural. Vão olhar para você e vão falar assim: mas eu não estou entendendo nada. É hortaliça, mas é árvore. Parece hortaliça, mas Deus te chamou para ser árvore. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Bota coraçãozinho aí para eu saber que você está interagindo comigo, para saber que você está aqui. Gente, essa palavra, ela vai germinar na tua casa. Essa palavra vai gerar crescimento na tua casa. Você entrou pequeno talvez nessa live hoje. Você entrou talvez aqui querendo já desistir das coisas, desistir do ministério, desistir do chamado, desistir do trabalho, desistir de algumas portas, e Deus está liberando uma palavra para você. Calma, você vai crescer, você vai prosperar, você vai alcançar o tamanho, a estatura. O texto diz: é semelhante a um grão de mostarda, que ao ser semeado cresce e se torna uma grande árvore, de maneira tal que as aves vêm buscar abrigo na sua sombra. Oh, aleluia! Gente, mostardeira é hortaliça. Se você for pesquisar, você vai ver que hortaliça, ela não tem um galho forte. Sabe aqueles galhos murchinho? É hortaliça. Não tem um galho igual de uma árvore. Hortaliça não é árvore. Hortaliça não tem como sustentar o ninho de um pássaro. Não tem. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou engrossar teus galhos. Até os teus galhos eu vou engrossar.
Ai, sim, Karine, mas eu não aguento mais. Tá muito grande a prova, tá muito grande o vento. Mas Deus está dizendo para alguém hoje que entrou por essas lives: Deus está te dando força. Ele vai engrossar os teus galhos. Ele vai mexer na tua estrutura. Deus está mexendo na estrutura aqui. Pega essa palavra. Deus está mexendo em estruturas aqui. Deus está dando força. Eu vejo alguém caindo assim, Deus segurando pela mão e levantando, sabe? Deus está dando forças para você sustentar. Aleluia. Hortaliça, gente, não tem força não. Como é que uma hortaliça vai sustentar árvores? Mas Jesus está dizendo: quem plantou fui eu. Quem deu o crescimento e vai dar o crescimento sou eu. E eu quero que cresça e não vai crescer rasteiro. E eu quero que cresça e não vai crescer hortaliça. É Deus dizendo: eu quero que cresça árvore. Pode até ter nome de hortaliça, mas vai crescer árvore. Podem até achar que vai ser fraco, mas eu vou te sustentar. Quem vai te tomar pela mão e te pegar e vai te dar estrutura sou eu, Deus. Aí sabe o que acontece? O tempo inteiro tem pessoas querendo cercar e determinar o caminho que a nossa vida vai se dar. Querendo determinar até onde você pode chegar. Já percebeu que algumas pessoas do teu trabalho fazem isso com você? Você só vai até aqui, você só chega até aqui. Tem muita gente querendo determinar acerca do teu ministério, querendo mandar na tua vida, querendo determinar que você vai ter um crescimento rasteiro. Mas Deus libera uma palavra para você. Você vai crescer. E você não vai crescer para o chão. Você vai crescer para cima. Você não vai crescer como uma hortaliça. Deus manda dizer para alguém, eu não sei para quem digo: acabou o tempo de crescer para baixo. Oh, aleluia. É tempo agora de crescer por alto. Ninguém vai entender nada. Mas acabou o tempo de você crescer para baixo. Agora você vai crescer para cima. E ninguém vai entender, porque você é hortaliça, agora virou árvore. Você agora é hortaliça, mas está dando sombra. Você é hortaliça, mas está servindo de sustento para o ninho dos pássaros. Está servindo de sustento para outras pessoas. Uma outra verdade que eu aprendo aqui, gente, é que esse grão, na gênese desse grão, tudo que o grão precisa está aqui dentro. O que é isso, Karine? Tudo que você precisa para crescer já está dentro de você. Deus manda dizer. Não fica pedindo dom, talento não, porque o que você precisa está aqui dentro. Deus já te deu. Está dentro de você. Está na sua gênese. Quando Ele te criou, Ele não deixou nada de fora não, gente. Deus é perfeito. Para você se tornar árvore. Para você dar sombra. Para você, na sua folha, gerar remédio. Para gerar fruto, alimento, para poder os pássaros poder ter vida ali em você. Tudo que você precisa já está dentro do grão. É pequeno, mas já está lá dentro. Já está dentro de você. Se você pode, acredita nessa palavra. Bate no seu peito assim, com autoridade, tá? Só se você acredita. Tudo já está aqui dentro. Já está tudo aqui dentro. Já está tudo aqui dentro. Deus não vai te dar dons e talentos. Por quê, Karine? Porque já está aqui dentro. Você já carrega tudo. Karine, mas eu não vejo. Está pequenininho. Está como uma semente de mostarda. Mas já está aqui dentro. É Deus dizendo, é pequeno, mas eu que escolhi. É pequeno e eu coloco dentro de coisas pequenas a grandeza. É semelhante a um grão de mostarda. É forte demais. Que uma vez plantada, é a menor de todas as sementes. Mas quando semeada, cresce e torna-se uma árvore maior de todas as hortaliças. E a ponto das aves poderem se aninhar-se debaixo da sua sombra. Só que tem um negócio aqui. E agora eu não sei se você vai dar glória, mas eu não estou preocupado, não. Para você se tornar uma árvore, Jesus deixa claro, para você se tornar uma árvore. Quem quer ser árvore aqui? Quem recebeu essa palavra e crê que você já é uma árvore? Fala assim, eu sou uma árvore. Só que Jesus deixa claro
que ao ser plantado e para ser plantado, a primeira coisa que acontece é isso aqui, ó, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu tô com um saquinho aqui, com algumas sementinhas aqui. A primeira coisa que acontece é isso aqui, ó. Na vida do grão, na vida da semente, para ele ser plantado, a primeira coisa que acontece para ele ser plantado, vê se você consegue ver aqui, ele sai do bornal. Karine, o que é bornal? Essa sacolinha aqui, ó. Depois você pode dar um Google aí, você vai ver o que eu tô falando, tá? Bornal é uma sacolinha, não essa, tá? Porque essa daqui é rosa, bonitinha, do nosso tempo. Mas bornal era uma sacolinha que o semeador levava, que o semeador pendurava no seu pescoço. Pra quê? Ele tirava as sementes dentro da sacolinha e ele levava essas sementes para serem lançadas no solo. Então, entenda. O semeador tem uma sacolinha que se chama bornal. Ele pega a semente dentro dessa sacolinha, tá? Para ele poder plantar as sementes, ele tira da sacolinha. E aqui lá veio o aprendizado. O que é essa sacolinha na nossa vida? É o lugar do igual. Perceba. É o lugar onde está todo mundo igual. É o lugar do tapinha nas costas. É o lugar do aplauso. Só que se você vai se tornar uma árvore, você tem que deixar de ser grão. E a primeira coisa que vai acontecer é que você vai precisar sair do lugar do igual. Você vai precisar sair da sacolinha, sair do bornal. E olha o que acontece quando você sai da sacolinha. Karine, não entendi. Quando o semeador ele vai te plantar, ele pega o grão dentro da sacolinha e o grão agora, na mão do semeador, imagina que eu seja, vou semear essas sementes aqui, o grão na mão do semeador, ele agora, ele ganha visibilidade. O grão agora, ele ganha o quê? Altivez. Por quê? Porque tá na mão do semeador. Antes ele tava na sacolinha com todo mundo igual, mas agora ele tá na mão do semeador. Só que tem uma coisa. É muito bom ficar na mão do semeador, né? Oh, glória! Só que na mão do semeador não cresce. Na mão do semeador não cresce. Para crescer, o semeador precisa fazer isso aqui, ó. Jogar. Jogar o quê? A semente na terra. Pergunta. Alguém planta semente em vitrine? Alguém planta semente no púlpito? Alguém planta semente com o microfone na mão? Alguém planta semente num local de visibilidade? Não. Para plantar, o que a gente faz? A gente cava um buraco. E lança. Isso aí, amor. E lança. E joga onde? A semente lá dentro. A semente que estava na mão do semeador, que por um momento ganhou visibilidade. E aí, muitas das vezes, ele pensa, agora vai. Agora meu chamado acontece, meu ministério acontece, meu emprego acontece, agora eu vou ser bênção, agora a promessa se cumpre. O que acontece? Nada. O semeador diz pro grão assim, para você crescer, eu te jogo no buraco. Para você crescer, eu te escondo. Para você crescer, eu te abafo. Para você crescer, eu te coloco no anonimato. Mas por quê? Gente, o semeador tá te escondendo, mas não é para te matar. Ele tá te escondendo pro teu crescimento. O problema é que nós gostamos da visibilidade. Só que eu preciso que você recorra à parábola anterior, que fala exatamente da semente lançada à beira do caminho. À beira do caminho, uma semente que é lançada à beira do caminho, gente, é um local de visibilidade. À beira do caminho, todo mundo passa e olha e vê a semente. Mas Jesus não diz que quem é plantado na beira do caminho cresce.
Jesus diz que quem é plantado na beira do caminho, morre. Por quê? Porque a visibilidade faz com que as aves de rapina venham, as mesmas aves que fazem ninho na sombra de uma árvore, são as mesmas aves que vêm e comem a semente, o grão que está no meio do caminho. Essas mesmas aves querem engolir esse grão, querem comer esse grão. Agora você está entendendo por que ele não te expõe? Agora você está entendendo por que ele te escondeu? Por que ele cavou um buraco e colocou você lá dentro? Porque você ainda é grão. Porque você ainda é grão. Quando você for árvore, tudo bem. Mas agora você é grão. Então, se você está na fase do grão, aceite ser grão. Por que, Karine? Porque na beira do caminho alguém vai passar e vai pisar em você. Porque na beira do caminho, que é lugar de visibilidade, as águas podem vir e levar você. Porque na beira do caminho, o sol vai te queimar e você vai morrer. Mas dentro do buraco que o semeador cavou, não. Dentro do buraco que o semeador abriu, você está protegido. Dentro do buraco, você não está esquecido, você está guardado. Você não está perdido, você não está jogado fora, você não está abandonado. Você está guardada, meu filho, você está guardada, minha filha. Que Deus é esse, Karine? Que joga a gente dentro do buraco. E ainda faz mais. Ainda joga a gente dentro do buraco. Ainda joga uma pá de terra na cara da gente. Isso mesmo, Bárbara. Bárbara pegou. Ó, Jesus está nos preparando. Que semeador é esse que está fazendo, que joga terra na nossa cara? É para sufocar a gente? Não. É para o sol não te matar. É para as águas não te acharem. É para as aves não te comerem. Aí tem gente que é grão e fica reclamando. Ai, porque eu não fui vista. Ai, porque eu não sou lembrada. Ai, porque não me notaram. Ai, que a Karine nem falou comigo na live. Nem me achou aqui ainda. Vou sair. Fica chateado comigo se eu ainda não falei contigo não, gente. Daqui a pouco eu vou falar com todo mundo que tá na live. Te amo, tá? Mas por quê? É porque você está plantada, guarde isso. Eu e você estamos plantados. Não estamos esquecidos, estamos guardadas. Quem plantou a gente na terra foi o próprio semeador. E a terra que ele plantou é abençoada, é fértil, vai crescer. Nas estações certas, no tempo certo, você pode ter certeza, ele vai botar água, ele vai botar o sol na quantidade apropriada, ele vai mandar a chuva na quantidade apropriada, e no tempo certo você vai frutificar, no tempo certo você vai germinar. Um outro problema que acontece é só porque a gente acha que por ter sido semeado, isso acontece muito, a gente acha que vai crescer rápido. Ai, já tô então vivendo debaixo da terra, já vivi isso, cara, então eu vou crescer rápido. Acha que vai ser de repente. Gente, para e pensa. Só quem é grão sabe o processo que passa debaixo da terra. Exatamente, Patrícia, no esconderijo. Só quem é grão sabe o processo que passa no esconderijo. Onde ninguém vê. Onde tem um monte de terra, um monte de barro em cima. Perceba. Jesus não disse para o grão assim: ah, assim que ele foi semeado, ele vai passar por um estado de putrefação. Quase não sai. Putrefação. Uma palavra difícil. Ou seja, Jesus não fala isso. Jesus não disse pro grão que quando ele foi semeado, ele vai ressecar, a casca vai quebrar. Jesus não disse que o grão ia ficar sozinho debaixo da terra, solitário, sem ninguém ali para ajudar ele. Não. Quando você vê Jesus falando sobre o grão, Jesus só disse assim, que ao ser semeado, ele cresce. Que ao ser semeado, ele germina. Só que nesse processo do grão ser semeado, ele está debaixo da terra, ele passa por muitos estágios, gente. A casca dele resseca, a casca se quebra, aí nesse momento entra a água, ele incha. E Deus está mandando dizer para alguém assim: deixa a casca quebrar pelo poder da palavra. Deixa a casca quebrar pelo poder da palavra. Toda casca que impede você de quebrar,
de você se dobrar perante o Senhor, tudo aquilo que impede de você descer, de você reconhecer a autoridade dele, de você submeter aos processos que ele coloca você, deixa toda a casca, gente. Tudo aquilo que impede. Somente após o grão permitir isso é que o grão incha. E aí ele entra nesse estado que eu acabei de falar de putrefação. Nosso corpo acontece isso quando a gente morre. Só que quando você observa, esse estado ele não é completo. Porque antes da putrefação total, antes do apodrecimento total da semente, surge dali um ramo verde. Oh, aleluia! Porque não é a morte, é germinação. Não é apodrecimento, está germinando. Aí você diz: Karina, eu não dou conta, eu não consigo, eu tô um caco. Mas Deus manda dizer para alguém aqui: você já é ramo verde, já aparece na terra. Pare de chorar, pare de reclamar, porque não é apodrecimento. Você achava que você ia morrer, mas Deus está mandando dizer: é germinação. Você vai vencer a terra, você vai aparecer, você vai crescer, você vai frutificar. Gente, depois de tudo isso, esse ramo agora, ele é frágil. E ele aparece. Aí você imagina agora esse ramo crescendo, germinando do lado de fora da terra. E eu fico pensando, como é que esse ramo teve força para vencer o peso do barro, para poder aparecer ali, respirar ali. E eu quero que você saia dessa live exatamente com esse pedacinho de ramo verde para fora. Deus manda dizer para pessoas aqui que a terra vai começar a sinalizar as promessas que estão proferidas na tua vida. Eu vou repetir porque essa palavra é para alguém que está aqui. A terra, eu sinto graça dele aqui. A terra vai começar a sinalizar as promessas que são proferidas. Todas elas que foram proferidas sobre a tua vida, a terra vai começar a mostrar, vai começar a sinalizar. Você vai sair dessa live aqui com um pedacinho de ramo verde. Você já está em fase de crescimento. Oh, aleluia, glória a Deus. Gente, entenda uma verdade. Essa promessa aqui foi feita para a igreja. Sinto a graça dele aqui. Enquanto Jesus pregava essa parábola para essa multidão aí de quase 15 mil pessoas, praticamente os que estavam ali aliançados com Jesus eram os 12 e talvez as 7 mulheres ali que estavam com ele, ou os 70, não dá para especificar, mas eram poucas pessoas que de fato estavam ali aliançadas com o mestre. Tanto que depois ele vai e explica essas parábolas, ele fala outras parábolas no particular com os discípulos. O que está acontecendo, Karina? Ali estava começando o reino de Deus. Ali ainda era grão. Ali começou a montar um pedacinho, sabe? O galho verde começou a brotar. Eu quero que você lembre dessa promessa agora no tempo de hoje. 2024 anos já se passaram. E olha a igreja onde chegou, nós estamos aqui. Essa promessa se tornou realidade. Por quê, Karine? Porque o Gólgota não impediu o grão de ser germinado. Oh, aleluia! O Calvário não impediu o grão de ser germinado. Alguém pensou, morreu. Alguém pensou, apodreceu. Mas no terceiro dia a tumba estava vazia. Não foi apodrecimento, foi germinação. Oh, aleluia. Glória a Deus. O inferno não pode prevalecer. As prisões não puderam prevalecer. Nada pode abalar a igreja do Senhor. Deus tem pequenos começos. Deus tem começos pequenos e insignificantes para fins grandiosos. Anota isso aí. Deus tem começos pequenos e insignificantes. Se você olhar a história da igreja, gente, eu falei aqui como começou, mas o final é grandioso e ele voltará para buscar. Às vezes, devido à nossa pequenez, a gente fica com dificuldade de crer na promessa. A nossa pequenez às vezes nos impede de acreditar na palavra que Deus liberou para a minha vida e para a tua vida.
Só que eu vim aqui para dizer que você é a igreja. Ninguém te matou, ninguém impediu você de germinar, ninguém impediu você crescer. Já tantos séculos se passaram. Mas Ele cumpriu na sua vida, Ele cumpriu na igreja, Ele cumpriu na tua casa, Ele cumpriu na tua família, Ele cumpriu nos teus negócios, Ele vai cumprir no teu ministério. Vai se cumprir tudo na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Receba essa palavra. Gente, aquele grupo de pessoas recebeu a missão de pregar o evangelho a toda criatura. E eles incendiaram o mundo com a palavra da salvação. 40 anos depois da ascensão de Jesus, de Cristo ter ressuscitado, o evangelho já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os mais afastados, como Ásia, África, Europa. Ainda no primeiro século, a igreja, gente, foi perseguida duramente pelo Império Romano. Muitos cristãos foram mortos naquele período. E parecia o fim da igreja. Mas não foi. Gente, para e pensa. Quais chances tinha um pequeno grupo de pessoas que estavam anunciando a ressurreição de um carpinteiro que havia sido crucificado anos antes, de frente com um poderoso exército bélico daquele mundo, daquela época? O que Deus vai fazer na tua vida é sobrenatural, ninguém pode explicar. O crescimento que Deus vai dar na tua vida é sobrenatural e ninguém vai explicar. A planta parecia que ia morrer, mas os propósitos de Deus nunca são frustrados. O Império Romano foi que caiu, mas a igreja continuou crescendo, a planta continuou crescendo, a planta continuou servindo, e até hoje ela cresce e continuará a crescer até que Jesus volte de forma gloriosa para sua grande colheita. Oh, aleluia! Por isso, gente, o significado dessa parábola aqui fala do crescimento surpreendente do reino de Deus. Porque grandes resultados desenvolvem-se de pequenos começos. Anota isso aí. Grandes resultados desenvolvem-se de pequenos começos. Grandes resultados começam com pequenas iniciativas. As maiores árvores crescem a partir de pequenas sementes. Aleluia. Você entendeu essa palavra e recebeu essa palavra? Karine, como é que eu faço então? Gente, o simples fato de você evangelizar alguém no caminho do trabalho parece que talvez não dê resultado. Mas eu quero que você saia daqui com essa convicção. Lembre-se que ela é o veículo que Deus está usando você para que amanhã essa pessoa que você falou, evangelizou, seja um pregador do evangelho. Possam ganhar muitas almas. Não tem a ver com você. Tem a ver com você obedecer aquilo que Deus já falou. A planta vai crescer. Às vezes, diante das dificuldades, dos confrontos, parece que as nossas ações, aquilo que a gente faz para o reino, parece insignificante. Porém, existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. A planta, a semente continuará crescendo. Mesmo que aos nossos olhos pareça que ainda é uma semente. Guarde isso, gente. Nós somos bem-aventurados em participar e trabalhar da expansão do reino. Esse ano na nossa igreja é o ano da expansão e eu creio, e eu fui muito impactada quando eu estava estudando essa mensagem. Eu creio que nós vamos expandir, eu creio que nós vamos crescer. Eu creio, porque quem dá o crescimento, quem nos garante é o próprio Deus. Oh, aleluia. Receba essa palavra para a glória de Deus. Vamos falar com quem está aqui. Quem recebe essa palavra? Quem foi? Quem recebeu essa palavra, diga assim, para eu saber que você está aí. Eu quero agradecer a presença de vocês, Andréia, nosso irmão Alexandre Catito, Ayla, que ficaram aqui com a gente aqui ligadinho, inscrevendo, comentando, curtindo. Irmã Kelly, Juliana, Viviane, Glória, irmã Bárbara, também estava ligadinha aqui, Patrícia também, Tailane, Jaciara, meu marido, Matilde, Mônica, nossa missionária Maria Alexandre, nossa irmã Elba, Lúcia Araújo, Glória, Maria Angélica e o nosso irmão evangelista Daniel e a sua esposa Daniele. Gente, obrigado. Obrigado por vocês terem ficado aqui, por ter parado o seu feriado para poder ouvir a palavra do Senhor para a sua vida. Receba essa palavra, que seja um tempo de crescimento, de expansão para a glória de Deus. Vamos orar?
para poder encerrar essa palavra, tá bom? Quero agradecer a todos pelo carinho. E como eu sempre faço, vocês já sabem, quem me conhece, Karine, chegou a hora do quê? Do livro, né? Livro do meu marido, quem não tem. Gente, se você tem, compra de novo, me abençoa aí, pra gente poder fazer o segundo, o terceiro, pra glória de Deus, né? Coisa boa, como diz nosso pastor. Eu quero agradecer a todo mundo que já tem, que já comprou, que já investiu no nosso chamado, no nosso ministério. Fomos chamados nesse tempo para poder falar do amor de Deus, aquilo que Ele fez, gente, na nossa vida, que nos salvou, que nos libertou, que nos, sabe, que tem abençoado a nossa vida todos os dias. Eu sou muito grata a Deus, a tudo que Ele tem feito. E isso aqui é promessa, gente, é cumprimento de promessas, são os nossos livros. Se você já tem, adquira novamente, presenteie alguém. Se você não tem ainda, Aprendendo Cada Dia sobre as Mulheres da Bíblia, foi um ano que a gente fez de live aqui, né? Tivemos até uma conferência de mulheres e ele é fruto disso, tá? Por fé eu coloquei aqui, volume 1, tá vindo os próximos aí, e também um do meu esposo, tá bom? Chame a gente aí, é coisa boa, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar sua fé, ó. O pessoal tá colocando aí, ó, é bênção, eu tenho. Glória a Jesus. Vamos orar para encerrar essa live? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade, Pai, de falar da Tua Palavra. A Tua Palavra que é verdadeira, a Tua Palavra que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, a Tua Palavra penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, a Tua Palavra é apta para discernir pensamentos e intenção do coração, a Tua Palavra é a verdade. Nós glorificamos, ó Pai, pela Tua Palavra. Pela Tua Palavra ser dita, Senhor Deus, na tarde desse dia, em feriado, Senhor Deus, onde muitas pessoas que estão aqui, ao vivo, Senhor Deus, comigo, Pai, abriram mão, Senhor Deus, de estar fazendo um afazer na sua casa, abriram mão até de um momento com a família, de um momento de lazer, ó Pai, para estar aqui, Senhor Deus, ouvindo a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor Deus, frutifica, dê crescimento para cada uma dos meus irmãos que estão aqui. Abençoa, Senhor Deus, Pai, que eles venham crescer e prosperar a 30, 60 e a 100 por um, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Também te pedimos, ó Pai, aquelas que vão assistir depois, Senhor Deus, uma bênção igual, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, Pai, frutifica, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, essa é a nossa oração de gratidão por esse momento, por essa tarde, em nome de Jesus. E você que acredita e concorda e crê na palavra liberada aqui, pega essa palavra aí e diga amém. Eu vou esperar você dizer o amém aí para eu poder encerrar a live, tá bom? Gente, lembrando que amanhã tem devocional às 6 e 7 da manhã. Vamos voltar aí daqui a pouco com o Panorama Bíblico, vai ser na terça-feira, vamos falar sobre o livro de Esther, depois eu vou colocar aqui para vocês, tá? Todo dia devocional 6 e 7 da manhã, Panorama Bíblico terça-feira às 10 e 7, livro de Esther, e assim a gente vai até o final do ano falando sobre todos os livros da Bíblia, e aos sábados às 3 e 7, sempre falando sobre uma parábola. No dia que não der, tá? Eu aviso aqui antes, tá bom? Obrigada a todos pelo carinho, amo vocês, que Deus abençoe, até amanhã, Deus assim permitindo. Vamos voltar também, gente, com a oração de madrugada, tá? A gente fazia as orações de madrugada às terças-feiras. Vou organizar direitinho, vou colocar lá para vocês, quem quiser participar com a gente, a oração de madrugada. E também a gente vai começar um propósito de jejum e oração. São disciplinas espirituais que precisamos ter. Então aqui, eu e o Fábio, a gente tenta trabalhar exatamente as disciplinas espirituais que são a base da igreja, do evangelho, tá? Que é Bíblia, palavra, oração e jejum, tá bom? A gente teve ano passado um grupo de jejum e oração, foram 50 dias aí de propósito, foi coisa boa! Nós até hoje estamos recebendo testemunhos do que Deus fez nesse grupo. E aí, assim que eu abrir o grupo novamente, eu falo aqui também, tá bom? Para quem quiser participar, me chama lá no WhatsApp, que a gente vai estar trabalhando isso aí. Qual é a intenção, Karine? É a gente segurar um na mão no outro, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, gente. Mas quando a gente segura um na mão do outro, no dia que o outro estiver fraquinho, o outro ajuda, e assim a gente vai, um ajudando o outro. O segredo da igreja, gente, é a unidade. Somos um corpo. Um dedinho precisa da mão, que precisa do braço, e assim somos nós. E Cristo, o cabeça, nos guiando para a glória de Deus. Beijo! Deus abençoe. Paz de Cristo. Amo vocês.